Se você já investe em fundos imobiliários ou pretende investir, você precisa entender o que aconteceu no dia 25/1 de 2022. Aliás, o que foi informado para os investidores nessa data. A polêmica é grande, muitos investidores começaram a vender as cotas dos seus FIIs por conta desse alvoroço e porque de fato os fundos imobiliários não iam mais valer a pena. Porém, contudo e entretanto, parece que existe uma luzinha no final do túnel e é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Mariana Figueiredo, sou formada em administração e aqui eu te ajudo a investir de uma forma simples para você conseguir atingir a sua liberdade financeira mais rápido. O fato é o seguinte, o que está acontecendo? A CVM, que é quem fiscaliza tudo no mundo dos investimentos, notificou o fundo imobiliário MXRF11, que é um dos maiores fundos da bolsa em número de investidores, falando que ele estava tendo prejuízo contábil, e eu já explico o que é isso, e que ainda assim ele estava pagando e distribuindo os rendimentos, os dividendos dele ali, e que ele não poderia estar fazendo isso. E caso ele continuasse distribuindo, isso significaria que ele estaria liquidando o seu patrimônio, ou seja, vendendo tudo ou parte do fundo e devolvendo o dinheiro para os seus cotistas por meio de amortização. Mas então vamos lá, vamos simplificar isso aqui. O que é prejuízo contábil? Significa que o fundo está falindo? E amortização, o que é isso? Para você entender isso de uma forma muito simples, imagine o seguinte: existem duas formas de você fazer a contabilidade de um fundo imobiliário: por regime de caixa e por regime de competência. Quando é regime de caixa, o que acontece? Se o fundo imobiliário tem um imóvel e esse imóvel se desvalorizou, significa que o patrimônio do fundo se desvalorizou ali, porém, o que ele recebeu de aluguel foi o que ele teve ali de lucro e ele pode distribuir isso para os seus cotistas, para os seus investidores. E aí essa desvalorização que o imóvel teve, ele vai lançar na sua contabilidade como um prejuízo contábil e não fiscal, porque quando é fiscal é quando ele fica devendo ali, mas um prejuízo contábil, porque teve a desvalorização do imóvel e vai fazer a repartição do lucro normalmente, não vai mudar nada. Mas como o fundo MXRF11 é um fundo de papel, o valor do seu patrimônio é reajustado ali diariamente, porque normalmente está atrelado à Selic, à inflação, ao IGPM, e isso daí varia todos os dias. Então a CVM olhou para isso e falou o seguinte: olha, o MXRF11, você não pode fazer a contabilidade por regime de caixa, você tem que fazer por regime de competência. E quando a contabilidade é feita por regime de competência, tudo isso muda. E é aí que está o problema. Porque no regime de competência, o que vai acontecer? Quando você tiver essa desvalorização do imóvel, porque aconteceu alguma coisa ali e o imóvel se desvalorizou, quando é caixa, você simplesmente lança como prejuízo contábil e distribui os aluguéis que você recebeu. Quando é competência, você lança como prejuízo contábil e não pode distribuir o que você recebeu, porque significa que o seu patrimônio teve ali uma redução. E aí o fundo não pode distribuir os aluguéis que ele recebeu ali enquanto o valor patrimonial não voltar ao normal. O que poderia levar aí meses para ser reajustado de novo ao valor normal. E aí, se ainda assim ele distribuir os aluguéis que ele recebeu, ele precisa fazer isso em forma de amortização. E aí que aumenta ainda mais o BO. Por quê? O que é essa amortização? Amortização significa devolver parte do valor patrimonial para o seu cotista, para o seu investidor. Como se o fundo imobiliário estivesse liquidando ali, estivesse vendendo tudo e pagando ali os investidores para ele deixar de existir. E aí, como cada cota do fundo imobiliário é uma parcela do patrimônio ali, significa que toda vez que ele amortizar, que ele te pagar os rendimentos em forma de amortização, significa que o valor da sua cota, ele está deduzindo ali o valor daquele rendimento que ele está te pagando. Porque ele não está te pagando o rendimento, ele está te pagando a amortização, ele está amortizando o valor do patrimônio. E isso interfere no seu preço médio na hora de você declarar lá no imposto de renda. E se o fundo for amortizando, por exemplo, se ele for R$10
e aí ele for amortizando, amortizando e chegar a um valor de R$0, porque simplesmente o valor do patrimônio dele, dos imóveis que ele tem, foram reajustados para baixo, e aí o que vai acontecer? Ele vai chegar a zero. Na hora que porventura você for vender essas cotas que você comprou lá a R$10 e aí ele foi amortizando, você vai ter que pagar mais imposto. Mas calma, que como eu disse, tem uma luzinha no final do túnel aí. Mas antes, quais os fundos que são mais afetados com essa nova regra de distribuição de rendimento dos FIIs? Os fundos imobiliários, eles são divididos ali mais ou menos em fundos de papel e fundos de tijolo. Os fundos de tijolo são os fundos que têm ali o imóvel físico. Então são fundos logísticos, que tem galpão logístico no caso, né? Que tem supermercado, que tem lajes corporativas para escritórios ali, enfim. E normalmente esses fundos, eles têm uma reavaliação patrimonial uma vez no ano. Então para eles não são tão afetados como é o caso dos fundos de papéis. E o que são os fundos de papéis? São os fundos de CRIs, ou também conhecidos como títulos e valores imobiliários, e os fundos de fundos. Por quê? No caso dos fundos de fundos, eles vão comprar cotas de outros fundos. Então, toda vez que um fundo imobiliário que esse fundo tiver ter uma cota reduzida ali, o valor patrimonial desse fundo também vai ser reajustado, o que acontece diariamente. E no caso dos fundos de CRI, que são os fundos de CRI? Eles vão lá, financia um imóvel para ele ser construído ali, e aí depois ele fica com, entre aspas, o imóvel de garantia para caso o cara não pague ele, né? Em resumo é isso. É um pouquinho mais complexo, mas em resumo é isso. E aí, o que acontece? O imóvel em si, ele não é do fundo, ele simplesmente está financiando aquela obra junto com uma securitizadora. E aí o valor que ele tem para receber são os contratos, que são reajustados pelo IGPM, IPCA, Selic, enfim. E esses índices, eles variam todos os dias. Então, esses fundos aí de CRIs e os fundos de fundos são os mais afetados. Com tudo isso, a CVM vai acabar com os fundos imobiliários por conta dessa nova decisão ou tem solução isso daí? E se tem, qual é a solução? Tá todo mundo falando mal da CVM, que a CVM tá louca, que ela não pode fazer isso porque vai acabar com os fundos imobiliários. Porém, um único lançamento contábil lá nas demonstrações pode resolver essa situação, pelo menos de forma parcial, e se não acontecer mais nada aí nesse meio, nessa confusão toda que tá tendo. Dentro da contabilidade, existem alguns macetes ali que você pode utilizar para esse caso de desvalorização ou valorização do imóvel. Até porque, imagina o seguinte, se um fundo imobiliário teve prejuízo por conta da desvalorização do imóvel e por conta disso ele não pode distribuir os rendimentos, e se ele tiver valorização, ele vai ter que pagar mais? Não. Por quê? Porque aquilo lá não foi efetivamente tido para ele como dinheiro dentro do caixa. Então, o que acontece? Contabilmente falando, você vai lançar lá, olha, valorização, por exemplo, do fundo. Houve uma valorização, eu recebi tanto de aluguel, eu paguei tanto aqui para o gestor do fundo imobiliário, tanto para a administradora do fundo imobiliário, e aí depois você vai tirar de novo aquela valorização. Você vai lançar como o valor da valorização ou da desvalorização e depois vai lançar tirando esse mesmo valor. Criando aí essa conta redutora, que a gente chama na contabilidade, ele resolve essa situação e sobra ali para ele só o que ele tem em caixa. E aí, a partir desse valor, ele consegue fazer as distribuições para os investidores, para os seus cotistas. E aí tudo volta a ser como antes, os fundos imobiliários conseguem distribuir seus rendimentos todos os meses e a paz volta a reinar. Por enquanto, que a gente não pode falar muito, e se os fundos imobiliários fizerem esse reajuste dentro da sua contabilidade? Só lembrando que eu não sou contadora, gente, eu sou administradora, mas em resumo é isso. E o que eu vou fazer com os meus fundos imobiliários com essa nova decisão da CVM? Antes de mais nada, já se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue também lá no Instagram, @marifigueiredo.adm. Então vamos lá!
eu vou usar a minha reserva de oportunidade, é claro, né, gente? E caso eu não tivesse a minha, eu simplesmente faria isso com os meus aportes mensais, ou seja, com o valor que eu fosse investir ali todo mês. Porque no final, fundos imobiliários ainda é uma boa opção de investimento e tudo isso vai se resolver, vão achar novos meios de fazer isso, vão achar novas soluções, talvez até mais simples, para continuar a ser o que sempre foi. Então, se você ainda não tem muito conhecimento, calma aí, respira, seja racional e assiste o vídeo de novo, para não perder todo o seu dinheiro. Só lembrando que nada do que eu disse aqui é recomendação, tá? Nem de compra, nem de venda. Eu vou continuar investindo nos meus investimentos, nos fundos imobiliários que eu escolhi para minha carteira e nada mudou para mim. Deixa suas dúvidas aqui nos comentários, eu vou tentar te ajudar e eu espero você no próximo vídeo do meu canal. Tchau!